Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui em avivevocê.com.br, trazendo uma meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre uma coisa muito atual e que é pertinente a todas as famílias. Nós vamos meditar sobre o tempo que os pais têm para com seus filhos. O tempo que um pai ou uma mãe pode dedicar ao seu filho nesse período de tempo, nessa era em que vivemos, onde tudo é tão corrido e tão atribulado. Para podermos meditar nesse tema, vamos usar o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Vou ler o texto e depois vamos meditar especificamente no versículo 7. Entretanto, o contexto todo é útil para o nosso entendimento. Bom, leamos então. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É comum que a gente tenha nossas necessidades a cada dia, precisamos de algum descanso, e às vezes é até comum que sejamos um pouco rudes com nossos filhos. Às vezes pela própria agilidade do momento, por estarmos um pouco nervosos num momento específico, às vezes somos um pouco rudes com nossos filhos, como seríamos rudes com qualquer outra pessoa de nosso convívio, mas numa certa medida onde não se chegue a um abuso de própria forma. Mas é interessante que muitas pessoas chegam a um nível de irritação com seus filhos que não tem tempo para eles, e o pouco tempo que tem, esse tempo é mal explorado. Poderíamos dizer, olha, precisamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. O mundo está aí para ensinar um caminho mau para as crianças, um caminho mau para os nossos jovens e adolescentes. E isso é verdade. Outros poderiam até argumentar assim, mas eu não tenho como ensinar o meu filho, pois preciso trabalhar todo dia para garantir o sustento da casa. Ou até pensariam que somente garantir o sustento já é o suficiente, o que é uma grande mentira. Nós podemos ver que Deus ele nos dá uma ordem aqui, nesse texto de Deuteronômio, onde ele traz uma mensagem a Israel, ouve Israel. Que ele diz que ele é o único Senhor, que ele deve ser adorado, amado acima de todas as coisas. E que isso, especificamente no que vamos falar agora, conforme está no versículo 7, deve ser inculcado em nossos filhos. Inculcado aqui está no sentido de que aquela ideia, aquela percepção do mundo deve fazer parte do ser, do ser humano que vai ser o nosso filho enquanto ele está neste mundo, como ser situado neste mundo e que se situe neste mundo não só no tempo e no espaço imanente, passageiro, mas que se situe no tempo e no espaço de forma eterna e transcendente, confiando em Deus. E como vamos poder situar essa criança nesse contexto de Deus, estando num mundo tão aleatório, tão difícil? Alguns poderiam dizer que esse tipo de mandamento ele não pode ser aplicado hoje em dia, é impossível aplicar isso, porque o mandamento é claro: tu inculcarás a teus filhos o amor a Deus, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Ora, poderíamos dizer, não temos tempo para tudo isso, todo esse tipo de interação com nossos filhos. Mas eu vou dizer que temos sim. Temos sim. Veja bem, Deus diz na sua palavra que nós devemos inculcar a nossos filhos o amor por Ele, falando assentado em tua casa. Você quer ver como temos tempo para falar a nossos filhos assentados em nossa casa? Uma vez eu fui ligar para uma pessoa e não encontrava o nome dele, e encontrei no celular da minha filha o nome do filho dele. E liguei para falar com essa pessoa.
Só que a pessoa com quem eu estava falando não ia falar, não era a mesma. Era um telefone diferente. O nome do filho, por acaso, era igual. Quando este pai atende, ele me xinga de todos os nomes, xinga o filho dele também, porque na verdade ele estava assistindo o jogo do Flamengo e Vasco. Ele não podia parar de assistir o Flamengo e Vasco para fazer outra coisa, porque isso seria um tempo que ele estaria perdendo, o tempo que ele estava dedicando ao seu time. E é interessante que aquilo que ele não falou ali para o seu filho, ele tinha tempo, portanto, para usar para a criança, mas ele preferiu dar o tempo ao futebol. Assim como muitas vezes alguns preferem dar o tempo à novela, às vezes outros preferem dar tempo a programas das mais variadas qualidades e interesses, mas não se preocupam em andar com seus filhos sentado em sua casa. Então a primeira pergunta que fazemos quanto ao tempo que temos: quando estamos sentados em nossa casa, estamos fazendo o quê? Estamos mostrando ao nosso filho o amor de Deus, ou estamos somente no nosso computador, ou vendo nossa televisão, ou vendo jogo, ou vendo uma novela, ou perdendo tempo em qualquer outra coisa, mas não trazendo aos nossos filhos a importância do amor de Deus? Então a primeira coisa que nós vemos é que esse mandamento ele é praticável, desde que nós possamos ter a consciência de abrir mão de um futebol ou de uma novela somente. Só para dar alguns exemplos. Podemos dizer ainda que esse mandamento é praticável porque ele continua dizendo ainda que devemos falar do amor de Deus para os nossos filhos andando pelo caminho. Ora, quantos pais têm pouco tempo com seus filhos, mas mesmo assim andam pelo caminho, seja para deixá-los na escola, para deixá-los na creche, seja para fazer qualquer outra coisa, ou mesmo para levar para a casa de pais e de parentes. Quando estamos no caminho com nossos filhos, não adianta dizer que não tem tanto tempo assim que você não possa andar no caminho do seu filho. Em algum momento você leva seu filho pelo caminho, seja pelo caminho que for, você leva e caminha com ele. Então, quando estamos no caminho com nossos filhos, o que nós mostramos pelo caminho? Nós ouvimos os nossos filhos ou estamos tão preocupados às vezes em falar ao celular com outra pessoa, ou às vezes em ouvir um programa que toca no rádio e não ouvir os nossos filhos? Estamos preocupados com as notícias do mundo que está se destruindo a cada dia e não estamos preocupados em ouvir o nosso filho? Então existe também o tempo. Existe um tempo que pode ser usado para os nossos filhos e muitas vezes não usamos. Então vemos que mais uma vez o mandamento é aplicável ainda nos dias de hoje. E ele continua ainda dizendo que devemos falar do amor de Deus aos nossos filhos ao deitar-se e ao levantar-se. Ora, quando você se deita, você faz uma oração, mesmo que seja curta, e não pode fazer com seu filho? Quando você se levanta, agradece a Deus pelo dia e não pode agradecer com seu filho? Talvez em alguns casos isso não seja possível, mas não é tão a via de regra. Isso pode acontecer em muitos momentos e você pode até, mesmo que não esteja com seu filho, porque você sai muito cedo para o trabalho, talvez, você pode ensiná-lo a fazer isso todos os dias e cobrar dele que ele faça isso para que ele possa sentir que pertence a uma realidade em que Deus está presente, em que seus próprios pais fazem a vontade de Deus. Mas o que temos feito? No momento de deitar, não nos preocupamos com nossos filhos, às vezes não contamos nenhuma história. Ou se você conta uma história, ótimo, que bom, isso é ótimo, continue assim. Às vezes não temos tempo para contar uma história da nossa infância para o nosso filho. Às vezes temos tempo para estar em outro lugar conversando com outras pessoas, conversando coisas que não agradam a Deus e muito menos fazem edificação para a família. Então vemos que temos tempo. Um pai que chega em casa tarde ou uma mãe que chega em casa tarde e não tem tempo para o seu filho simplesmente porque estava dedicando tempo demais, até mesmo para o trabalho, porque trabalho também não deve levar todo o nosso tempo, porque senão vira uma escravidão. Esse pai está agindo de uma forma errada, porque ele não está trazendo seu filho ao convívio com Deus.
Então, o que eu quero trazer para você hoje de mensagem é que, apesar da vida tribulada, dificultosa, com tantas dificuldades que nós temos, sempre temos algum tempo. Nem que esse tempo seja somente esse pedido por Deus, que é quando estamos assentados em casa, assentemos com nossos filhos e não com a TV ou não com o computador. Demos mais tempo aos nossos filhos quando assentamos em casa, andando pelo caminho, nem que seja indo até a padaria no domingo. Vá com seu filho até a padaria e fale do amor de Deus para ele. Você tem esse tempo. Ainda por cima também, ao deitar-se e levantar-se. Sempre nos deitamos e nos levantamos, ou pelo menos uma das duas coisas encontramos nossos filhos. Lembro de certa feita em que estava trabalhando muito e estudando muito também. Não conseguia ver minha filha acordar e nem o momento em que ela dormia. Então o que eu passei a fazer? E perguntar à minha esposa as coisas que aconteciam. Então ela me contava alguns problemas que minha filha tinha. E eu percebi a falta que estava fazendo ali, naquela situação toda em que estava. Então resolvi escrever cartas para minha filha. Quando ela tinha algum problema, ela perguntava à minha esposa, eu escrevia cartas para ela, explicando aquela situação. E aquela carta resolvia o problema para ela. Ela sentia importante, porque a carta é uma dedicação importante, não é um mero e-mail. A carta é uma carta e sempre será uma carta. É escrito com sua própria mão, com seu próprio esforço. Escrevia aquela carta, deixava para ela e às vezes ela saía mostrando para muitas pessoas: olha o que meu pai escreveu para mim. Então eu estou falando isso não para me gabar, mas para de repente te dar uma ideia. Se você, além de tudo, você não consegue deitar e dormir, deitar e levantar com seu filho, porque você levanta muito antes e muito depois, de repente por atividades demais, pense nisso, escreva uma carta para o seu filho. A cada dia pergunte à sua esposa ou a quem ficou com seu filho, se foi uma avó, um avô, pergunte o que se passou com ele e escreva uma carta tratando das coisas mais importantes e que mais incomodaram aquela criança. Ou seja, nós temos tempo. Nós temos tempo para estar com nossos filhos. Precisamos somente saber usá-lo de forma apropriada. Portanto, sigamos o que está em Deuteronômio 6, versículo 7. E façamos assim para que nossos filhos possam demonstrar amanhã os frutos de uma família abençoada. Ainda que não sejamos perfeitos, ainda que não sejamos os melhores pais do mundo, pois ninguém é, só Deus é o melhor pai do mundo. E ainda assim nós podemos fazer a vontade dele e ser os pais ideais que nós podemos ser. Amém.